11h02, pingou. 11h02 na programação da Jovem Pan. Muito bem, às 11h02, vou conversar agora com Frederico Afonso. Frederico Afonso é advogado, membro permanente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, escritor jurídico de mais de 25 livros em autoria e coautoria, professor de Direito Internacional dos Direitos Humanos do Damásio Educacional, mestre e bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, mestre em Direitos Difusos, pós-graduado em Direitos Humanos, pós-graduado em Direito Constitucional e pós-graduado em Gestão de Políticas Preventivas da Violência, Direitos Humanos e Segurança Pública. Por fim, Frederico está mestrando em Estudos Jurídicos, ênfase em Direito Internacional pela Must University da Flórida, nos Estados Unidos. É especialista em políticas públicas e compliance na área de direitos humanos, sendo uma das referências no assunto aqui em nosso país. Doutor Frederico, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à programação da Jovem Pan News Bauru. Olha, bom dia a todos, agradeço a oportunidade, semana cheia, principalmente aí na Jovem Pan, desde segunda-feira passada, segunda, terça, ontem, hoje, uma satisfação falar com quem nos assiste e com quem nos ouve. É bom ouvir um especialista e queria ouvi-lo desde já numa segunda-feira que começa com informações que chegam ali do Oriente Médio, Israel, Hamas, Líbano, a corda esticada pelo Irã. Enfim, queria que o senhor, por gentileza, doutor, fizesse um balanço desta relação hoje, Hamas, Palestina, Israel, e já, se o senhor quiser, inclusive pelo conhecimento que o senhor tem, trazer essa relação Ucrânia e Rússia para essa discussão, em especial na participação da Organização das Nações Unidas, a ONU, doutor. Olha, vamos lá, vamos fazer então de cara um balanço e uma referência obrigatória. Nós temos que relacionar, sim, 11 de setembro, 7 de outubro e, não tenho a data específica, vou falar 2022, que é a invasão da Rússia na Ucrânia. Primeiro, uma mudança de paradigma sobre o que a gente pode chamar de potências bélicas, ou pelo menos na teoria da aparência. Como assim? Se voltássemos, então, aí, há 20 e poucos anos, antes de 11 de setembro de 2001, e pensássemos assim, vamos falar de potências bélicas. Estados Unidos, sem sombra de dúvida, Rússia, sem sombra de dúvida, e Israel, num contingente bem menor, mas o serviço militar e o serviço secreto de Israel, considerado um dos mais inteligentes e temíveis do mundo. De repente você tem uma cena, marca muito, né? A imagem diz muitas vezes mais do que palavras. George W. Bush, numa escola, visitando uma apresentação infantil, vem um assessor, alguém do serviço secreto, e fala que uma aeronave atingiu uma torre comercial no primeiro momento. Ele não simboliza, não esboça nenhuma ali emoção, e em seguida, uma fração ali que não deu 2 minutos, fala, olha, tem uma segunda aeronave, e na verdade não foi um acidente, estamos sendo atacados. E ali, de uma forma inimaginável, ele também não esboça nenhuma reação. E não pode dizer que os Estados Unidos são os mesmos pós 11 de setembro. Não são. Faz uma contraofensiva bélica, faz uma contraofensiva atrás, durante um bom tempo, do Estado Islâmico. Mas, infelizmente, penso eu, sou professor de Direito, sou advogado, não sou analista de geopolítica, que os estados saem enfraquecidos demais pós 11 de setembro. Você une o povo, você traz a comoção e você deixa, então, Estados Unidos atacado e numa contraofensiva que nunca sairia vitorioso. Não importa o que fizesse, sairia vitorioso. Você chega, então, à Rússia invadindo a Ucrânia, e todo mundo, Rússia é sempre um mistério, Rússia é sempre algo, o cara que fala que entende a Rússia é um cara que não está bem informado. E a Rússia, então, de repente não consegue, como muitos imaginavam, dizimar a Ucrânia, não consegue, num termo bem simples, passar por cima da Ucrânia. Então a Rússia me parece também que não está
com este todo poderio, subestimaram a resistência da Ucrânia. E chegamos a 7 de outubro, do qual Israel é atacado num sistema de colapso de defesa por um grupo terrorista, por uma facção. Já começa a complexidade sob o ponto de vista do direito humanitário daí, porque o Hamas não é a Palestina, o Hamas não é um Estado, então é uma facção. Numa comparação, talvez até bem rasa da minha parte, podemos pensar numa milícia mais armada do que as existentes no Brasil. E ataca Israel. E é interessante que se você conta 9, 10 dias de ataque, o tanto que a retórica, e a minha crítica aqui, por óbvio, não vai à Jovem Pan, o tanto que a retórica muda na imprensa. Nos 2 primeiros dias, ela volta-se para o Hamas e o centro das atenções agora é Israel, né? Ontem, no Tá na Roda, lá ao vivo, na Jovem Pan aqui em São Paulo, e eu fiz uma análise justamente das postagens da ONU, vou fazer esse corte e já volto para falar dela, da qual ela mal menciona o Hamas, ela menciona só as condutas de Israel, né? Práticas de afronta ao direito humanitário, práticas de higienização, práticas que flertam com o genocídio. E um colega, um amigo meu, um coronel que mora, inclusive, no Ceará, trabalhou muito tempo aqui em São Paulo, que é judeu, tem família lá em Israel, e aí ele até um desabafa ao vivo ali no programa, né? Ficou muito, muito comum isso, a gente manusear ali o telefone e tal. O próprio Paulinho estava ali recebendo informações, e ele falou, olha, só falta então agora Israel ficar de joelhos e pedir desculpas por ter sido atacado. Então vamos voltar um pouquinho num contexto histórico mais bélico, né? Eu vou fazer uma analogia, já tento encaixar o meu raciocínio. Eu tive a oportunidade, Pitoli, de trabalhar alguns anos na Polícia Rodoviária aqui do estado de São Paulo, durante 7 anos. Em determinada rodovia, que tinha acabado de ser concedida, muitas vezes as pessoas interpretam as concessões de uma forma equivocada, não há privatização, a titularidade do poder é do poder público e ele estabelece ali a administração do que quer que seja, daquilo que seja possível ser concedido por determinado período, né? Então as rodovias estavam começando a entrar nesta onda de concessionárias, de concessão. E uma concessionária ali, não vem ao caso agora com a rodovia, havia então abraçado a administração e houve o fechamento de uma pista. E, naquela época, eu ainda um jovem tenente, fui até o local, era o responsável, era o comandante daquela região naquele momento, e conversando com uma das lideranças que fechava, então, a rodovia, ela fazia uma ligação entre 2 rodovias importantes, e ele me disse o seguinte, ele falou, olha, aqui morreu já mas não sei quantas pessoas atropeladas e a gente precisa aqui da construção de uma passarela. E eu fiquei com uma frase que eu uso muito nas minhas aulas, né? Quantas pessoas precisam morrer para que se coloque uma passarela? E depois conversando com o gerente de operações daquela concessionária, e ele falou para mim à época, ele falou, olha, tenente, a gente põe a passarela e depois a gente recolhe os corpos debaixo da passarela. E aí eu fiz um contraponto, eu falei, você já era professor, eu falei, eu fiz um contraponto, você está revitimando a vítima, que é o que acontece hoje com Israel. Né? Israel, você está invertendo já a polaridade e já está se culpando Israel. Vamos voltar ainda num contexto histórico. Você acaba a Primeira Guerra Mundial de 1914 e 1918, então, pelo Tratado ali de Versalhes, você tem a criação da Organização Internacional do Trabalho e dela surge a Liga, ou Sociedade das Nações, que era a ONU da época, né? Maldosamente, alguns autores chamam isso de clubinho de estados, porque o Senado Federal, o Senado norte-americano, nunca autorizou a entrada dos Estados Unidos, que nunca fizeram parte da Liga das Nações. Isso é uma característica muito norte-americana. Os Estados Unidos não fazem parte de convenção alguma, né? Recentemente, numa entrevista infeliz do presidente Lula, e ele veio falar do Tribunal Penal Internacional e dizendo, então, que os Estados Unidos não faziam parte.
E mais infeliz ainda quando vem o seu ministro da Justiça, que é um cara que foi juiz federal, 13 anos e conhece, e fala mais besteiras ainda. A Convenção do Direito Internacional das Crianças, ela tem o maior número de aderentes no mundo. Eu brinco, até filhote de gambá é bonitinho, todo mundo se preocupa com criança. Mas os Estados Unidos têm essa política de não aderir a nada, nem à Convenção Internacional dos Direitos da Criança, quiçá ao Tribunal Penal Internacional. Então, você pegar a régua dos Estados Unidos, para ter como padrão sempre e como referência, automaticamente não é bom. O remédio que serve lá, nem sempre serve aqui. E após a Primeira Guerra Mundial, então após 1918, a Liga das Nações, então que foi ali criada, deu à Grã-Bretanha o controle da Palestina durante aí o que a gente chama de mandato britânico, né? Então houve um aumento muito grande da migração judaica para a região e aí, consequentemente, cresceram as tensões com os árabes palestinos. Para que a Liga das Nações foi criada? Para evitar, não como objetivo principal, tem muita gente que também quer fazer uma nota de corte sempre muito extremada, né? Ela teve as suas funções, teve alguns dos seus objetivos alcançados, mas aponta-se que o objetivo central era evitar uma nova guerra. Então a gente já vai fazendo um spoiler, sabendo que ela não conseguiu, talvez, atingir o seu objetivo principal, que foi evitar a Segunda Guerra. Então, a Segunda Guerra é deflagrada em 39, setembro de 39, e aí o que acontece? Durante a Segunda Guerra, já com a Liga das Nações ainda em funcionamento formal, mas sem praticidade, perde justamente qualquer força de eficácia, e aí as três lideranças, e tudo começa daqui, né? As três lideranças dos Estados Unidos, então a União Soviética e o Reino Unido da Grã-Bretanha, começam, então, ali por volta de 1943, a ter reuniões pensando na construção de um outro órgão de vocação universal, que na cabeça deles ali, na cabeça deles quem? Churchill, Stalin e Franklin Delano Roosevelt. Então, as três lideranças dessas três superpotências, de criar um conselho de segurança. Então já fica claro que a ONU, ela tem o seu embrião. Vamos fazer aqui uma comida. A comida, ela começa visando uma guerra, visando a extinção de uma guerra, visando aquele ar de pólvora, né? Então eles tendem a evoluir a conversa nesse sentido, e aí surge a ideia que hoje é o grande câncer da ONU, que é o direito ao veto. Já explico isso em detalhes daqui a pouquinho. E aí, olha, a gente vai ter que ter um Conselho de Segurança, nem se falava em nome ainda. É um Conselho de Segurança, estamos nós três, vai ter o direito a veto, a gente põe outros membros aí, rotativos, não permanentes. E aí, por uma questão de votação, segundo relatos de documentos, tem um livro. Tem um livro muito legal para quem gosta disso, que é O Brasil e a Criação da ONU. O Eugênio Vargas Garcia, um diplomata, um dos livros mais maravilhosos que eu gosto, que tem em língua portuguesa sobre a ONU. Ele traz aqui os documentos, relatos, então, da época, que ele fala assim, olha, começou ali uma disputa entre os três por poder de voto, porque, na verdade, olha, eu não sou só a União Soviética, eu sou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ah, tudo bem, eu não sou só o Reino Unido, eu sou o Reino Unido da Grã-Bretanha, então eu tenho tantos países, tantas colônias. E aí mete a pá de cal quando os Estados Unidos falam, né? E eu sou os Estados dos Estados Unidos e tenho tantos estados. E aí começou essa briga e a União Soviética começou a destoar. E aí tiveram uma ideia, numa rara ali, união de forças entre Reino Unido e Grã-Bretanha, que foi uma ideia, vou tentar usar um termo um pouco mais conservador aqui, que não foi uma ideia boa, Pitoli. Vamos falar que foi uma ideia de outra coisa. E eles trazem a China. Eles trazem a China para fazer esse equilíbrio num contraponto à União Soviética. E a China e a União Soviética, hoje a Rússia, ela herda o legado jurídico da União Soviética, que fazem o que a ONU não deveria caminhar. E aí, em fevereiro de 40, já estamos em 45, né, eles decidem que vão fazer a Conferência de São Francisco, que é a conferência abril, maio e junho
para criar a ONU, né, na cidade de São Francisco, com várias delegações do mundo, mas, se não me engano, em fevereiro, eles chamam ali a França, quase como um prêmio de consolação em relação ao seu próprio legado histórico, mas a grande verdade também para fazer um contraponto na Europa Ocidental. Pois bem, a ONU ela é criada como um órgão de guerra. A ONU não é criada como um órgão de direitos humanos. A ONU, quando você abre a Carta da ONU, o artigo 1º traz propósitos e, na sequência, os princípios. O propósito número 1.1 da ONU não é direitos humanos, é manter e assegurar a paz internacional. Ou seja, já vamos para o final do filme. A ONU já vem demonstrando há anos que não consegue assegurar o seu principal propósito, que é justamente essa questão de assegurar e manter a paz internacional. E aí a ONU, em 47, vou defender a ONU aqui em raríssimas vezes, mas no momento ainda que ela é muito incipiente, porque ela forma, se não me engano, em junho, mas ela começa a funcionar em outubro de 45, então em 47 a ONU propõe a partilha da Palestina em 2 estados. Essa discussão ela volta até os dias atuais, ou seja, um estado árabe e um estado judeu. Os judeus aceitaram a proposta, mas os árabes acabaram então rejeitando. Em 1948, os judeus declararam a independência do Estado de Israel. Vários estados árabes atacaram um novo país. Há um histórico, né, sempre recorrente de ataque a Israel, deixando bem claro, eu não tenho nenhuma linha com Israel, eu não sou judeu, mas a história aqui, ela mostra justamente isso, né? E desses ataques você teve, então, na Guerra Árabe-Israelense de 1948. E aí você teve os refugiados palestinos, né? A Guerra de 48 causou o deslocamento de centenas de milhares de palestinos, muitos dos quais se tornaram, então, refugiados em países vizinhos, ou na faixa de Gaza, ou na Cisjordânia, né? E aí a gente tem guerras subsequentes, né? Israel e seus vizinhos árabes, então, trataram várias guerras ao longo das décadas seguintes, né? A mais notável, talvez, aí para o contexto da faixa de Gaza, acho que foi a Guerra dos 6 Dias lá, de 1967. Então, Israel ocupou a faixa de Gaza, a Cisjordânia e outros territórios. Vamos avançar um pouquinho na história. Chega o Hamas. O Hamas é fundado em 87. O Hamas é um movimento islâmico palestino. Ele se opõe à existência de Israel no seu estatuto. E aí, Alexandre, eu falo assim, deixar bem claro para todo mundo que não tem o menor sentido de qualquer pessoa em sã consciência de defender o Hamas. Não importa, não tem mas. Não, olha, o Hamas, mas não tem, nem me usa esse trocadilho. Nada, nada. Não existe lastro jurídico histórico para você defender a ação do Hamas, que já começa justamente na confusão por não ser um país, já falo disso também. Então o Hamas, em 1987, ele é fundado, ele se opõe. O seu estatuto, da mesma forma que eu tenho na ONU, no artigo 1º, que traz dos propósitos, depois no artigo 2º, os princípios, que é a manutenção, assegurar a paz, a manutenção internacional, a segurança internacional, o Hamas tem no seu início do estatuto a destruição de Israel, né? Ele tem um histórico de violência, incluindo aí lá no começo uma série de ataques suicidas, né? E aí a gente vem numa série depois de acordos, né? Acredito que voltando aí para a ONU, os acordos de Oslo, né? Lá nos anos 90, Israel então e a Organização para a Libertação da Palestina assinaram os acordos de Oslo, que visavam aí criar um Estado palestino independente. Mas, mais uma vez, né, muitos detalhes não foram resolvidos e os acordos falharam aí em trazer uma paz duradoura. Doutor... 2005, vamos lá. Não, pois não, por gentileza. Vamos lá, só para fechar esse corte, né? Em 2005, então, Israel realizou ali uma retirada unilateral da faixa de Gaza, desmantelando todos os assentamentos judeus e retirando suas forças armadas, né? Em 2007, teve um conflito lá com um partido rival, que é o Fatah. O Hamas, então, assume o controle total da faixa de Gaza. A gente tem eleição, se eu não me engano, 2005/2006, que o Hamas foi o grande vencedor na Palestina, mas a comunidade europeia, os Estados Unidos e a própria ONU não concordaram com aquela eleição como se fosse um golpe de Estado. E a gente pode
fazer esse recorte. Tem 2 recortes que eu até não falei que são interessantes e eu te devolvo a palavra. A gente tem o hábito, Pitoli, de sempre ficar fazendo essa comparação com o passado, né? Isso em futebol eu tenho ojeriza, né? Claro, a gente leva para um lado mais leve, folclórico, porque é futebol. Então, vou fazer aqui uma brincadeira futebolística, né? Mas sem perder a seriedade do assunto, né? Justamente para fazer essa retomada. Então, muita gente fala assim: o Palmeiras tem um Mundial em 51. Não tem, porque não foi. Aí o Corinthians tem 2 mundiais, mas não tem uma Libertadores. Aí o meu São Paulo tem 3 mundiais, mas não era mundial, era a Copa Toyota. Eu brinco, eu falo assim, gente, era outra bola, era outro gramado, tinham outras regras, outra alimentação, outro tudo. É muito ilógico você fazer uma comparação de campeonato. Olha, faz 15 anos que não ganha. O Corinthians e o Palmeiras tinham outros estádios. Quer dizer, o Corinthians nem tinha estádio, né? Então, é surreal. Por que eu estou fazendo esse recorte? Porque eles gostam de comparar 2 momentos interessantes. Um momento em 76, que Israel tinha 100 reféns em Uganda e fizeram uma operação de resgate, porque o tema central aqui que pouca gente está apontando, Pitoli, são os reféns. Sim. Então Israel vai e faz o resgate de 100 reféns. O comandante da operação, olha que ironia do destino, é irmão do Benjamin, do Bibi, o primeiro-ministro de Israel, e ele morre na operação. Ele morre, mas eles resgatam os reféns. E aí, em 2011, há um refém muito famoso, um soldado israelense que está como refém há 5 anos, e Israel, então, concede a troca de mais de 1.000 prisioneiros para resgatar este refém. E chegamos a 2023. Faço essa nota de corte e te devolvo a palavra, Pitoli. Doutor, a minha pergunta é: o Brasil, na condição de presidente do Conselho de Segurança da ONU agora, eu fiz há pouco uma analogia e comparei a um piloto formado num simulador de voo, né? O Brasil comandando hoje o Conselho de Segurança da ONU, com a experiência que tem em confrontos e batalhas, é um piloto de simulador. Eu estou preocupado com as decisões que virão dali. Inclusive, por exemplo, na semana passada, a dificuldade de adotar o termo terrorista para o grupo Hamas, dizendo que não, quem dará essa atribuição de terrorista deve ser a ONU, que deve se posicionar numa fragilidade das decisões ou num medo de decidir. O Conselho de Segurança da ONU está na mão de um piloto de simulador hoje, doutor? Olha, vamos lá. Eu, como professor e pesquisador, vou praticar um autoetarismo, né? Eu gosto de guardar algumas questões que eu uso. Não sei se a imagem vai me dar com clareza. Está na minha mão aqui o jornal O Estado de São Paulo, de 4 de maio de 2015. E ele tem uma reportagem aqui embaixo que diz assim, 2015. ONU é incapaz de resolver crises globais, diz especialista. Aqui, por causa dos eutipos, protestam contra a violência policial em Israel. Só uma nota. O historiador americano Stephen Stanges diz que a organização seguirá ineficiente enquanto houver poder de veto. Vamos lá. Eu gostei da sua analogia como piloto de simulador. Eu diria para você que nem isso, no máximo, videogame. Por quê? Porque essa presidência, Pitoli, ela dura 1 mês. Essa presidência, ela é simbólica. Eu volto um pouquinho, só para todo mundo entender números. O Conselho de Segurança, ele é formado na cabeça dos criadores da ONU, em 43, na história, do que eu chamo de pré-história da ONU, né? Ainda existia formalmente a Liga das Nações, que vai até 46, se eu não me engano. E aí o que acontece? Os 5, quando se reúnem, os 5, quem são os 5? Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, China, França e a China, né? Isso, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, China e França. E os 5 membros permanentes. E aí os membros não concordam com esse direito de veto. E aí o Conselho de Segurança é formado com 11 membros. 11 membros, que vai até 1967,
se eu não me engano, em 1967, a ONU é formada com 51 países. Então, ela é formada, na sua formação, com 11, 5 permanentes e 6 rotativos. Então, se a gente fizer uma porcentagem aqui, mais ou menos, você tem 20% dos membros da ONU compondo o Conselho de Segurança e 10% sendo permanente, partindo da premissa lá de 45 com 51 membros. Em 67, a ONU já tem 117 membros e ela passa a ter um Conselho de Segurança de 11 para 15, né? Então, 15 membros, representando aí um pouquinho mais, talvez do que 10%, mas deixando 5. E a gente chega em 2023, então, com 193 países e apenas 15 membros do Conselho de Segurança, cujos 10 membros, Pitoli, são membros folclóricos, são membros que não têm poder de nada. Quem tem poder decisório na ONU são 5 membros permanentes. Ponto final. Tá na presidência. Olha, Pitoli, eu vou dizer o seguinte, é como você fosse... olha, é menos do que você ser zelador por um dia. É menos do que... Não estou menosprezando ali, eu estou te falando em termos de competência. Ele não tem poder decisório algum. O Brasil quer ter um protagonismo. A Colômbia já quis pegar essa onda. Ontem o presidente soltou uma nota contrário a Israel, né? Então, assim, se você me permite, dos meus 25 anos que eu estudo isso, pode retirar a preocupação zero, porque o protagonismo é zero. O protagonismo será dos 5. Olha, a Rússia, ela apresentou um texto extremamente interessante, só que a Rússia também adotou a postura contrária por ela ser partícipe e exercer o direito de veto na guerra da Ucrânia. Eu tenho uma frase, essa frase não é minha, mas essa frase cada vez mais ela vem reverberando. Por quê? Muita gente me pergunta, Pitoli, eu sou professor da Academia do Barro Branco, que é a Academia de Polícia aqui em São Paulo, que é a maior academia de formação de comandantes da América Latina. E eu sou professor de Direitos Humanos, né? E muita gente sempre pergunta assim, como pode, né, você dar aula de Direitos Humanos? E ontem, lá no Tá na Roda, dentre os participantes, e o comandante Farinazzo, que é como se fosse equivalente aí, coronel da Marinha, e ele sabia, talvez nem você saiba, Pitoli, da minha condição de coronel. Fui, né? Tô na reserva e tal. E aí eu falei assim, olha, os direitos humanos foram tomados de assalto pela esquerda. E tem uma evolução histórica técnica, consigo demonstrar isso, discuto com qualquer um sobre isso, que é uma retórica o que eu chamo de bloco americano ainda na década de 60. O bloco americano ele lidera um grupo da área de direitos civis e políticos. Eu não vou perder o foco da presidência do Brasil, tá? Só estou fazendo essa volta. Enquanto que o chamado grupo soviético, eles acabam liderando os DESCAs, que são direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Por isso que você vê muito hoje à frente de ambientalistas de esquerda. E é interessante você falar isso, porque o Benjamin estava enfrentando ali uma cisão já Israel política antes desse fato, da extrema-direita com a esquerda. Quando você vê o texto da ONU, qualquer um que entre na página oficial da ONU, mas da ONU, a página internacional, não a ONU Brasil, e você vê que ela não menciona em momento nenhum nem o nome do Hamas, muito mais terrorista, né? As notas, eu não vi as notas de hoje, as notas publicadas ontem em relação a 13 e 14, só já vem falar de corredor humanitário, de higienização. Então volta à presidência. A presidência é de um mês. Essa presidência é como se fosse o seguinte, ó, cuida da mesa hoje aqui, mas não tem nenhum botão para você apertar. Uma analogia bem rasa da minha parte, porque nada, não decide nada, não tem protagonismo algum, mesmo não tendo esse conhecimento bélico. O Brasil tem na sua Constituição Federal justamente a solução pacífica dos conflitos. Quando você vê os princípios de relações internacionais no artigo 4º, você tem o princípio da não intervenção e a prevalência dos direitos humanos, vou pegar uma frase ontem, né, do Rabino, que estava conosco lá no programa,
E o Rabin, ele falou assim, olha, o sentimento, eu estava em Israel até pouco tempo, o sentimento que nós temos, justamente lá sobre o terrorismo, é de medo. E eu falei para ele, eu falei, Rabino, se você define todo sentimento como medo, e eu consigo definir em uma palavra direitos humanos como liberdade, como é que você põe a soberania aí no meio? Então volta ao Conselho de Segurança. Então ali, zero preocupação, zero. Brasil, zero. O Brasil tem um histórico muito relevante na diplomacia por uma série de questões, mas desses 2.500 foguetes disparados em Israel, né, a imprensa não vai noticiar isso, alguns foram desviados e caíram no coração da ONU. A ONU não é só o Conselho de Segurança, eu não concordo falar que o órgão principal da ONU é o Conselho de Segurança. É que o Conselho de Segurança é o único órgão da ONU que traz decisões de natureza vinculante, ou seja, que obriga os Estados-partes, ou pelo menos deveria obrigar. Meu pai é economista, Pitoli, meu pai sempre me ensinou assim. Quem paga, manda. A cota-parte de cada país é que banca a ONU, e cada vez a ONU vem tendo um déficit orçamentário, num número aqui ficcional da minha parte, ela pede para os Estados Unidos 1 milhão, os Estados Unidos dá 300 mil, por exemplo. Então ela vem trabalhando muito aquém do seu orçamento. E a última vez que eu pesquisei isso, não faz muito tempo, basicamente 33% do orçamento da ONU era custeado sozinho pelos Estados Unidos. Então, quando você vê qual foi o comportamento dos Estados Unidos, do Reino Unido, na época da guerra do Golfo, a própria saída pela porta dos fundos do secretário-geral Kofi Annan. Então, assim, olha, acho que a ONU ela deve seguir com as suas agências especializadas, que fazem um excelente trabalho na área de alimentação, cultura, criança, questões nucleares, mas o Conselho de Segurança, ou realmente tira-se o veto e aumenta-se o número de partícipes permanentes para 20, tem que ter, é meio um padrão hoje entre os internacionalistas que estudam essa área, que você tem que trazer, sim, a Alemanha, não tem o que discutir, você tem que trazer o Japão, você tem que trazer a África do Sul, você tem que trazer a Índia, que é hoje o país mais populoso, e você tem que trazer, nós somos a referência na América do Sul, o Brasil. Mas você tem que tirar o poder de veto. E isso não vai acontecer. Porque para isso acontecer, você tem que ter a união dos 5 permanentes, né? Então, assim, interessante porque os Estados Unidos prega um multilateralismo e não faz. A Rússia e a China nem pregam e não fazem, eles são unilateralismo sempre, né? Então, eu não vejo uma projeção disso acontecer. Talvez numa das poucas frases que se salvam da boca do presidente Lula, é quando ele falou da necessidade de uma criação de uma nova ordem global, não aquela ordem global que a gente conhece, que quer destruir tudo, mas talvez uma liderança. Tinha um professor ao meu lado ontem, não lembro o nome dele completo, lá na bancada na Jovem Pan, o professor José, da FAAP, e ele estava fazendo bastante contraponto, bastante até, mas bem contraponto, mas ele trouxe uma questão interessante. Ele falou assim, olha, porque eu soltei para ele e falei assim, olha, professor, já estava começando a ficar quente o debate, falei assim, olha, eu não estou falando aqui como coronel, estou falando aqui como professor de direitos humanos. Tem o Farinazo ali que está aqui como um militar. Mas eu vou te falar o seguinte, se é guerra, e aqui é uma coisa interessante, quem declara guerra? Qualquer um dos 2 estados. Mas qual é o outro estado? Já começa a complexidade aí que pese no dia 8, Israel já declara guerra, e é interessante quando ele declara guerra, eu não conheço a Constituição israelense, mas quando vamos falar do Brasil? O Brasil tem as chamadas crises constitucionais, estado de defesa, estado de sítio e a intervenção federal. E no estado de sítio, você tem uma possibilidade de declará-lo quando é o estado de guerra. E você tem, não nesse caso específico, mas cada Constituição varia, a possibilidade de restringir, até mesmo de suspender direitos consagrados na Constituição. Estou falando do Estado brasileiro, né? no estado de sítio, não com base na declaração de guerra, mas com base, por exemplo, na ineficiência de um problema local que já vem do estado de defesa. Você pode suspender direitos constituídos no artigo 5º da Constituição, que é ali o embrião da Constituição Federal. E eu acredito que no Estado de Israel também você tem ali a declaração de guerra para te facilitar alguma questão. E o professor José ele falou assim ontem, ele falou, olha, legal, quando eu falei para ele que existem os efeitos colaterais da guerra, né, e ele estava justamente sentado ao meu lado, e o corpo fala, eu vi que ele ficou muito incomodado, mas é uma verdade, né? É uma verdade, você tem efeitos colaterais, não tem o que falar. Mas será que a resposta é só a guerra? E aí a colocação dele foi muito boa.
qual é ou quem é a liderança hoje para evitar, mesmo pós-ataque do Hamas, o que está acontecendo? Não tem, Pitoli. Esqueça Exatamente. Que, pelo amor de Deus, nem me fala que vai ser o Brasil, porque longe de ser. Porque não é o Brasil, não é o Conselho de Segurança, não são as Nações Unidas. Todo mundo tem um interesse nessa guerra. A Rússia tem um interesse porque tira o foco dela. De repente, quem alimenta um pouco de armamento à Ucrânia vai ter que dar uma força para Israel, e o cobertor a gente está descobrindo que não é tão comprido assim. A gente já está descobrindo isso, entendeu? Então, a Rússia tem um interesse, aí você entra Egito, você entra Cisjordânia, você entra Arábia Saudita. Então, é horrível o que eu vou falar, mas acaba virando tudo business. Preço do petróleo, Exato. Turismo, aí você já entra nessa bola. Os Estados Unidos vai apoiar quem? Você vê que até o Macron, Emmanuel Macron, deu uma declaração muito tímida, a França querendo ter um protagonismo. Então, assim, pode esperar um bom tempo, e eu jogo aí para você de volta, Pitoli, 150 reféns. Não vamos perder isso do foco na nossa conversa. Doutor, eu, em função do tempo, eu quero agradecer e já convidá-lo para voltar, porque eu tenho uma série de questões, mas em função do tempo não vou conseguir fazer agora essas questões para o senhor, inclusive diante das decisões diplomáticas que o Brasil vem tomando, de atracar navios iranianos aqui, o flerte com a China, com Putin, com Maduro, né, com o próprio Hamas, enfim. Mas eu peço para que o senhor retorne à nossa programação o mais breve possível para a gente ouvi-lo nesse sentido, doutor. Olha, estou à disposição sempre, um prazer falar com vocês, parabéns pela audiência aí, contem sempre comigo, vamos torcer para a gente voltar a falar sobre futebol da próxima vez, porque falar sobre guerra, mesmo à distância, é sempre ruim. Deixo só a sementinha aí, não vamos perder o foco, reféns, essa é a grande arma do Hamas hoje. Forte abraço a todos. Obrigado, doutor Frederico Afonso, conversando conosco, 11h40, faltando